Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, estamos começando mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair. Sejam todos muito bem-vindos. De olho aqui na tela, hoje nós vamos falar sobre o editorial. Então, o editorial que também é um gênero jornalístico. Nós já estudamos sobre as notícias, estão lembrados? O editorial é um gênero jornalístico argumentativo. Então vamos lá, olha só aqui ainda de olho na tela. Você está animado para continuar os seus estudos? Nossa unidade 2 está bem interessante e te convidamos a pegar o seu caderno e fazer as atividades que surgirão. E aí, vamos estudar? Pois bem, já comentei com vocês, o editorial é um gênero jornalístico que tem por finalidade apresentar uma opinião, um ponto de vista. Portanto, trata-se de um texto argumentativo. Importante lembrar dos tipos de texto, lembram? O narrativo é para narrar, para contar uma história, muito presente nos textos literários, nos contos, nos romances. Nós temos uma linguagem, uma tipologia expositiva, que vai conceituar a ideia, o conceito, né, de algum conteúdo. Por exemplo, a língua portuguesa, aqui eu estou explicando, trata-se de uma tipologia expositiva, explicando sobre a língua portuguesa. Temos os textos injuntivos, aqueles que indicam uma ordem, né? São as receitas culinárias, textos instrutivos, né? E agora falando sobre o texto argumentativo, nós vamos perceber que no editorial há um ponto de vista, há uma opinião que deverá ser defendida, né? Por uma revista, por um jornal. Então, de olho aqui na tela, nós vamos entender que é um gênero jornalístico que tem, né, como finalidade opinar, argumentar sobre um assunto relevante. E continuamos. Ele é um tipo de texto jornalístico encontrado em revistas, em jornais, com caráter informativo, são textos subjetivos, mas podem apresentar certa objetividade. Isso porque são os editoriais que apresentam os assuntos que serão abordados em cada seção do periódico, ou seja, assuntos como política, economia, cultura, esporte, turismo, classificados, entre outros. Pois bem, só para reforçar, nós estamos falando do editorial, que é um texto argumentativo. O autor desse texto, em nome de uma revista, de um jornal, irá apresentar o seu ponto de vista, a sua opinião sobre um assunto relevante. Muitas vezes pode ser um assunto polêmico, mas o editorial vai expressar o seu ponto de vista, tentando até persuadir, ou seja, convencer o leitor também do seu ponto de vista. Continuando aqui na tela, esses textos são organizados pelos jornalistas, denominados editorialistas, pela função que ocupam. São eles que expressam as opiniões da equipe e, por isso, não recebem a assinatura do autor. Então, sempre um editorial, ele vem em nome do jornal, em nome da revista, em nome da equipe. Então, o editorialista, ele vai falar em nome da empresa que ele trabalha, se posicionando, apresentando a sua opinião específica sobre aquele assunto. De olho aqui na tela, olha só. Como fazer um editorial? Essa pergunta pode parecer que trará uma receita pronta, mas como em todo texto, o autor acaba imprimindo a sua marca. Daí, podemos aproximar de um modelo, contudo, o toque final será seu ou de algum autor editorialista que você lê. Então, não existe uma receita. Nós vamos entender que para escrever é necessário conhecer o quê? Os assuntos. Sobre o que nós vamos falar, né? O que serão abordados no meio da comunicação. Depois, é preciso que se faça uma síntese. Então, quando nós falamos em síntese, é olhar os pontos positivos, os pontos negativos, fazer uma visão geral desse assunto, e aí essa síntese é o quê? Um resumo, né, do que de fato vai ser abordado. Então, esse resumo de todo o conteúdo
para que ele seja apresentado ao público leitor. Embora apresente a estrutura básica do texto dissertativo, ele pode não seguir o padrão proposto. Então, o que nós pretendemos aqui? Apresentar agora a estrutura, né, geral de um editorial. O editorial, que é um gênero jornalístico. Portanto, os editoriais apresentam a estrutura básica dividida em 3 partes principais. É como em uma dissertação. Então, nós temos a introdução, na qual você fará a apresentação do assunto que será tratado no decorrer da leitura. Então, sempre a introdução vai informar qual é o tema que está sendo trabalhado, qual o tema que será discutido, e o editorialista, né, a partir desse assunto, vai expressar a sua opinião nesse editorial. E aí nós temos mais 2 partes. Começa-se com a introdução, mas nós temos também o quê? O desenvolvimento. O desenvolvimento é o momento em que a argumentação do escritor será a sua principal ferramenta. Você apresenta dados, exemplos e assim por diante, para fundamentar o seu texto. E, finalmente, vem a conclusão do texto. É a finalização do texto com a opinião do autor ou da equipe de forma mais objetiva. O parágrafo levará o leitor a refletir sobre o tema apresentado. Então, é importante que a gente tenha clareza. A introdução, eu vou apresentar o tema. No desenvolvimento, nós vamos fazer a defesa dessa opinião, apresentando argumentos, e é importante que esses argumentos também tragam dados, exemplos de situações, para que na conclusão, ao fecharmos essa opinião que está sendo tratada conforme o tema, né, o leitor possa se sentir convidado, né, a comungar da mesma ideia do autor do texto. Nós podemos elencar algumas características desse gênero textual, que é o editorial. Ele tem um caráter objetivo e subjetivo. Objetivo é quando usa-se, né, a linguagem em terceira pessoa, e subjetivo quando o autor se coloca dentro do texto apresentando a sua opinião. A linguagem ela é simples e clara para que seja acessível, para que todos os leitores possam ter o entendimento, né, quando se depararem com o texto. São textos dissertativos argumentativos, porque o autor está defendendo um ponto de vista, ele está apresentando a sua opinião. Os temas da atualidade, né, sempre são temas importantes, são temas que estão sendo discutidos e que merecem, portanto, né, que o editorialista participe, dando a sua opinião. Textos relativamente curtos. Então, diferentemente de um texto dissertativo, argumentativo, o editorial ele é um texto curto, mas ali ele traz a introdução, desenvolvimento e uma conclusão, abordando o tema que foi trabalhado, mas sempre expressando uma opinião. Olha só uma curiosidade ainda sobre o editorial. É que, embora um repórter, estando diante do exercício das suas funções, deve se manter mais imparcial possível. É inegável que ele, assim como qualquer outro ser, seja dotado de pensamentos e opiniões próprias. O texto referido não é uma reportagem. Qual que é o texto que nós estamos estudando? O editorial. Então, não é uma reportagem ou uma notícia. E diante de tal fato, os veículos de comunicação sejam representados pelos jornais impressos e revistas, optam por estabelecer uma delimitação entre notícia e o editorial. Haja visto que a notícia traz informações, o editorial traz a informação e acrescenta a opinião sobre esse assunto que está sendo debatido. Podemos concluir que o editorial é um gênero textual que expressa a opinião por meio da comunicação que ele representa em relação a um determinado assunto, aspecto que revela sua finalidade persuasiva, ou seja, que tenta convencer o leitor do seu ponto de vista. Pelo fato de se atribuir uma opinião coletiva,
a autoria não é identificada, ou seja, não é um texto assinado. Sua linguagem, mesmo em se tratando de impressões pessoais, terá o predomínio do padrão formal, fazendo com que prevaleça o emprego da terceira pessoa do singular de maneira impessoal. Pois bem, eu trouxe aqui agora um exemplo, olha só, a vida tem pressa. E eu vou ler só aqui rapidamente um primeiro período para vocês terem ideia, né, do assunto. No momento em que as mortes violentas estão em queda, por razões de merecerem ser compreendidas sem contágio político e celebradas por amor à civilidade, convém observar um indicador que se recusa a acompanhar essa tendência. Reportagem no fim de semana trouxe que, 2018 a 2021, o crescimento de casos de feminicídio em Goiás foi de 50%. E aí vamos lá, a conclusão? De forma geral, falta ao Estado brasileiro trabalhar políticas públicas de preservação e conscientização para reduzir de fato o índice de mortes entre mulheres nos próximos anos. O Brasil precisa enfrentar o desafio com estratégias de conscientização do agressor, implementação de políticas públicas de prevenção, combate e apoio às vítimas, instalação de delegacias especializadas e ainda a criação de mais juizados de violência doméstica e familiar nas mesmas comarcas. Então, aqui nós estamos tratando, a vida tem pressa, nada de feminicídio, respeito total aí às mulheres, né? Bom, olha só, para finalizarmos a nossa aula, o texto exposto, né, que eu terminei de ler, como pode ser construído, né, um editorial, é um texto curto e objetivo, trará o tema central, a vida tem pressa. Então, nada de feminicídio, nós precisamos ter consciência sobre o respeito das mulheres. Pois bem, o tema central abordado na manchete no dia da publicação. Então, você terá agora a oportunidade de escrever o seu editorial. E o tema, né, do seu texto será a influência das redes sociais na vida cotidiana das pessoas. E aí, vocês usam muito as redes sociais? Facebook, o Instagram, o WhatsApp, né? O que nós mais utilizamos? E como que essas redes sociais têm influenciado a nossa vida no cotidiano? Nós estamos ganhando tempo ou perdendo tempo com o uso dessas redes sociais? O que acrescenta nas nossas vidas quando nós utilizamos essas redes sociais? O que aprendemos? Então, são questionamentos que nós devemos fazer. Então, o tema para você desenvolver o seu editorial é esse, olha só, a influência das redes sociais na vida cotidiana das pessoas. E aí, é possível você escrever um bom texto? Como que as redes sociais têm influenciado as nossas vidas no cotidiano, né? Quanto tempo nós passamos nas redes sociais e às vezes deixamos de fazer algo importante, perdendo tempo nessas redes sociais. Então, as redes sociais têm influência sobre as nossas vidas? Então é sobre isso que vocês irão escrever e é uma ótima oportunidade de vocês exercitarem aí a escrita sobre o editorial, que foi o tema da nossa aula de hoje, ok? Bom, então, finalizando aqui, nessa aula de hoje nós estudamos sobre o editorial. Então, aguardo vocês numa próxima aula. Até lá!